Então, eu vou começar bem tranquilo, né? Então, ó, a gente vai ver um movimento que se chama movimento circular uniforme, né? Então, poxa vida, quando ele é um movimento circular, significa que a trajetória do objeto que eu estou observando, ela é circular, ela não é um movimento que está ocorrendo numa trajetória retilínea, né? E uniforme por quê? Porque o valor da velocidade é sempre igual, não está mudando o valor dessa velocidade, né? O grande exemplo que a gente tem é o movimento dos ponteiros das horas, ou dos minutos, ou dos segundos de um relógio, né? Esse ponteiro em relação ao centro, vamos imaginar aqui que ele está marcando aqui, ó, 9 horas e 5 minutos, né? Tudo bem? Então, esse ponteiro aqui, ele vai descrevendo um movimento que é o movimento circular, né? E depois de um certo tempo, ele volta para a mesma posição. E a mesma coisa com o ponteiro dos minutos, a não ser que, por exemplo, a pilha está acabando, que daí ele começa a andar mais devagar. Mas ele anda sempre no mesmo ritmo, né? Por isso é que eu chamo ele de um movimento circular uniforme. A questão é, né? Existem alguns cálculos que são cálculos importantes, né? E a gente vai trabalhar muito com grandeza angular. Então, a gente vai trabalhar com uma velocidade chamada velocidade angular. A gente vai ter que medir ângulo, né? Mas não usando grau, a gente vai ter que usar uma outra unidade chamada de radianos. E aí que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Quando a gente tem a circunferência, a gente conhece o ângulo de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270, 360, a gente conhece todos esses ângulos, né? Então, são ângulos conhecidos nossos. Só que quando a gente trabalha com radianos, isso já é um pouquinho mais complicado, né? Então, a gente vai pensar com um pouquinho de cuidado. A gente sempre mede ângulo no sentido anti-horário. Então, aqui a gente tem 0 graus, né? A gente tem 90 graus, vou colocar os ângulos mais básicos, né? 90 graus, a gente tem 180 graus, então estou imaginando andando aqui, ó, 90 graus, 180 graus, 180 mais 90 dá 270 graus, e completando a circunferência, a gente tem 360 graus, né? Só que a gente vai trabalhar com radiano. O que a gente sabe, né? Cada 1 π radiano, ele corresponde a um ângulo de 180 graus, né? O que é um ângulo de 1 radiano? Isso tem uma explicação bem boa lá na videoaula, né? Se você pegar uma circunferência de raio R, né? Imagina que esse raio é um raio aqui de 2 centímetros, né? Se você pegar uma cordinha de 2 centímetros e medir em cima da circunferência, ó, o raio de 2 centímetros, essa abertura aqui é o ângulo que equivale a 1 radiano, que é mais ou menos 53,7 graus, né? Então, a medida do arco, quando ela é igual à medida do raio, eu tenho um ângulo que corresponde a um ângulo de 1 radiano, né? De tal forma que 1 π radiano corresponde a 180 graus. Então, sempre a metade da circunferência, né, 180 graus, ela vai corresponder àquilo que a gente chama de 1 π radiano, né? Vai falar, nossa, professora, então se eu quero 90 graus, eu quero a metade de 180. Então, o que é um ângulo de 90 graus? É π sobre 2 radianos, né? Se eu quero um ângulo de 45 eu peguei os 180 e dividi em 4 partes. Então, o que é um ângulo de 45 graus? É π sobre 4 radianos. Eu quero a circunferência inteira, eu quero 360. Então, se 180 é 1 π, 360 corresponde a quanto? Corresponde a 2 π radianos, né? Às vezes, a gente tem um ângulo mais complicado, né? Imagina que a gente tem lá um ângulo de 135 graus, né? Eu quero saber 135 graus equivale a quantos radianos? A gente pode usar uma regra de 3. Então, a gente vem lá e fala assim, ó.
Se 180 graus corresponde a 1 π, ou π radiano, 135 graus corresponde a x. É só multiplicar em x que você vai achar esse valor, né? Então, fica 180 vezes x é igual a 135 π radianos, né? 180 está multiplicando, passa dividindo, quem que é esse x? É 135 π dividido por 180. E é muito interessante que a gente nunca escreve na forma decimal, a gente sempre escreve na forma de fração simplificada, né? Então, 135 e 180, a gente pode dividir por um máximo divisor comum, né? Que é 45. Eu posso dividir aqui 180 por 45 e 135 por 45. Então, isso aqui dá um ângulo de 3π sobre 4 radianos, né? E é interessante porque π sobre 4 era 45, né? Então, se eu pegar 3 pedacinhos de 45, eu tenho 135, né? 45 mais 45 dá 90, 90 mais 45 dá 135, né? Se você quiser tirar a prova real para ver se você acertou, você sempre troca o π radiano por 180, né? Então, você queria lá um ângulo de 135 graus. Você quer saber se isso equivale a 3π sobre 4 radianos? É só trocar o π radiano por 180. Vai ficar 3 quartos vezes 180, né? Isso fica 180 dividido por 4 é 45 e 3 vezes 45 é 135. Então, tá certo, tá bom? Essa é uma informação muito importante, mas é uma informação que a gente vai usar muito, né, ao longo de todo o movimento circular uniforme, né? Então, toda vez que eu tiver que usar, que medir ângulo, eu sempre vou medir em radianos, nunca em graus, tá bom? Gervásio e Alessandra, vocês querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Alessandra. Tá bom? Tá. E aí vem o primeiro conceito importante, né? Que é o conceito chamado de período, né? Então, período é tempo, mas é um tempo muito especial, né? É o tempo de repetição, é o menor tempo que ele leva para repetir o movimento, né? Então, olha que interessante, período é o tempo, olha, de repetição do nosso evento, né? Se eu falasse assim para vocês, qual é o período de rotação da Terra? Eu estou perguntando quanto tempo leva para a Terra dar uma volta em torno dela mesma, né? E depois começar tudo de novo, 24 horas, né? Qual é o período de translação da Terra em torno do Sol? Então, quanto tempo leva para a Terra dar a volta em torno do Sol, né? E começar o movimento tudo de novo. É um ano terrestre, né? Ou 365 dias e 6 horas. Então, quando eu falo em período, eu estou falando desse tempo de repetição, né? Se eu falar assim, poxa, professor, olha, no ponteiro das horas, vamos imaginar lá o relógio de novo, né? 9h05, né? Ponteiro das horas está marcando aqui 9 horas. Quanto tempo leva para o ponteiro dar uma volta inteira e começar a repetir tudo de novo, né? Então, ele está marcando 9 horas, depois ele vai marcar 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora, 3 horas, 6 horas. Quando der 21 horas, 9 horas da noite, ele completou a volta inteirinha e vai começar tudo de novo. Então, o período, no caso, né, do ponteiro das horas, vai ser igual a quanto? 12 horas. Né? Agora, se eu tenho 9h05, dos minutos, né? Quanto tempo ele leva para dar a volta inteirinha e completar o movimento e começar a se repetir? Bom, se é 9h05, ele vai marcar 9h10, 9h15, 9h20, 9h30, 9h45,
9h55, 10, 10 e 5. Quando der 10 e 5, ele voltou aqui. É das 9 e 5 às 10 e 5, qual é o período do ponteiro dos minutos, né? 1 hora, né? Então, do ponteiro dos minutos dá 1 hora. E dos segundos daria 1 minuto, né? Então, é muito importante a gente estar vendo o período do movimento o tempo inteiro, né? Bom, se a gente tem o período, a gente tem uma outra grandeza chamada de frequência, né? Bom, o que é frequência? A gente fala que é o inverso do período. Eu quero saber quantas vezes ele girou na unidade de tempo. Então, nossa, professora, então eu quero saber quantas vezes ele girou, por exemplo, em 1 segundo, ou seja, rotação por segundo, que eu chamo de hertz, né? E aí tem uma conexão muito grande entre período e frequência. Então, só para vocês terem uma noção, né? Olha como isso aqui é legal, né? Então, vamos imaginar que o meu objeto ele está andando no movimento circular uniforme e ele completa uma volta em 2 segundos. Então, toda vez que ele completar uma volta, ele gasta 2 segundos. Ou seja, o período do movimento dele é um período de 2 segundos. O que é frequência? Eu quero saber em 1 segundo quanto ele andou. Ué, se ele deu a volta inteira em 2 segundos, em 1 segundo ele vai andar quanto? Não. Quanto ele andou da circunferência? Quantas voltas ele dá em 1 segundo? Então ele veio, ó, ele foi andando. Não, ó, ele gasta. Não, o período é 2 segundos. Se o período é 2 segundos, período não é o tempo para ele completar uma volta inteira? Bom, então eu quero saber agora em 1 segundo quanto ele anda. Isso. Então ele percorre, ó, meia volta, tá claro isso? Em 1 segundo. Então, ó, quanto ele anda na unidade de tempo, em 1 segundo, meia volta. Agora vamos pensar o seguinte, ó, ele dá a volta inteira gastando tempo de 4 segundos. Então, 4 segundos ele completa uma volta, esse é o período. Em 1 segundo, quanto ele vai andar? Isso. Então, em 1 segundo, ele vai dar 1/4 de volta em 1 segundo. Isso que ele faz em 1 segundo, isso é a frequência. Tá bom? Ó, é quanto ele anda em 1 segundo. E aí, olha que interessante. Se o período é 2, a frequência é 1/2. Se o período é 4, a frequência é 1/4, né? Ou seja, a frequência sempre é o inverso do período, né? Se o período é 8 segundos, quanto vai a frequência? 1/8. Tudo bem? Tranquilo? Mas 1/8 é quanto? De volta por segundo. Volta por segundo a gente chama do quê? De hertz. Então, se o período é 2 segundos, a frequência vai ser quanto? Meio hertz, meia volta por segundo. Se o período é 4, quanto é a frequência? 1/4 de volta por segundo, 1/4 de hertz. Tranquilo? Tranquilo até aí, Alessandra? Gervásio, parece que tá tudo bem, né? Tá legal. Então, vamos aqui mais um pouquinho, né? Vamos imaginar agora que o período do movimento está em minutos. Então, ele dá a volta inteira na circunferência e o período é um período de 10 minutos, tá? Então, 10 minutos ele completa uma volta, né? Qual é a frequência desse movimento? É. A frequência não é o inverso do período? É.
Então a frequência vai ser 1/10, só que agora não é volta por segundo, é volta por minuto. Tudo bem? Volta por minuto a gente chama de RPM, rotação por minuto. Por segundo é hertz, isso mesmo. Então, rotação por segundo é hertz e rotação por minuto é RPM. Acabou. Tranquilo? Então, olha, facinho, né? Agora a questão é, como é que eu passo de rotação por minuto para hertz, para rotação por segundo? Ó, como é que eu faço essa transformação? Então, isso, eu tenho rotação por minuto. Então, eu vou dividir por 60 e hertz para RPM eu vou fazer o quê? Multiplicar. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, vamos lá devagarzinho aqui. Vamos pegar o primeiro exemplo, né? Vamos ver se a gente consegue resolver o primeiro exemplo. Primeiro exemplo, ele fala assim pra gente, ó. Uma partícula executa um movimento uniforme sobre uma circunferência. Puxa vida. Então, que tipo de movimento é esse aqui, né? Ele é um movimento uniforme, mas é um movimento circular. Então, ele é um movimento circular uniforme, né? De raio 20 centímetros. Essa partícula percorre metade da circunferência em 2 segundos. Então, vamos lá imaginar, ó. Se ela percorreu a metade da circunferência em 2 segundos, quanto vale o período? Isso, o período é sempre o tempo para completar a volta, né? Então, se meia volta foi 2 segundos, então vai ser 4 segundos, ó, para uma volta. Perfeito. Então, o período é 4 segundos. E a frequência? Quanto vale a frequência? Isso. Perfeito, 1/4 de hertz. Pronto. E olha que bonitinho. Resolvemos então o primeiro exemplo, ó. Determine a frequência em hertz e o período do movimento em segundos. Perfeito. A frequência é 1/4 de hertz e o período é 4 segundos. Matou. Difícil? Então tá ótimo. Então, isso é muito bom. Não é uma coisa tão complicada, né? Então tá bom. Eu fico feliz. Daí a gente vai aprender duas velocidades agora. Uma velocidade que é a velocidade linear e uma velocidade que é a velocidade angular, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho delas, ó. Então a velocidade agora que é a velocidade linear e depois na sequência a velocidade angular. Então o exemplinho que eu vou colocar aqui para vocês, é o exemplo lá da videoaula, né? Imagina que eu peguei uma bola de futebol e eu melequei ela no mel, tá? Então, nossa, ela tá toda cheia de mel, né? E aí vem uma formiguinha louca por mel, a formiguinha vem aqui, ó, e ela começa a comer um melzinho, né? Que tá aqui, ela vai lambendo o melzinho que tá na bola de futebol, né? Vamos supor que ela faça isso de forma uniforme, né? Que não é comum, né? Mas ela vem aqui, ela vai. E eu marco aqui, ó, depois de 2 segundos, eu meço com uma fita métrica quanto ela andou do ponto 1 até o ponto 2. Eu consigo medir essa distância. Vamos supor que ela andou uma distância aqui, ó, de 30 centímetros, né? Então, qual que é a velocidade linear dela, né? Bom, a velocidade linear dela é a variação de espaço sobre a variação de tempo. Então, a distância que ela percorreu, eu medi com o barbante, né? Ela percorreu 30 centímetros e no tempo de 2 segundos. Então, qual que é a velocidade dela? 15 centímetros por segundo. Tudo bem até aí? Tranquilo? Só que se ela tem um movimento e esse movimento é um movimento uniforme,
Vocês conseguem perceber que se ela andar o dobro de 30 centímetros em cima da circunferência, ela vai gastar o dobro de tempo? Se ela andar o triplo, né? 30, 60, 90, ela vai gastar também o triplo, né? E se ela andar a volta inteira, ela vai... eu tenho que saber o tamanho da bola, mas eu sei calcular o tamanho de uma circunferência, né? A distância, quando ela percorre a circunferência inteira, é 2πr. Então, se você pegar um barbantinho aqui, né? Colocar em volta e esticar, essa distância é 2 vezes π vezes r, onde o π é 3,14. E o tempo para dar a volta na circunferência inteira é o período. Não é assim que a gente aprendeu? Então, eu posso calcular a velocidade linear usando ΔS sobre ΔT, ou, se eu tiver o raio e o tempo para dar a volta inteira, é a mesma coisa que 2πr sobre t. É muito usado 2πr sobre t. Não posso esquecer que 2πr é o comprimento da circunferência inteira e o tempo aqui é o período, porque daí é o tempo para dar a volta inteira, né? Ou eu posso escrever 2πr, no lugar de dividir por t, eu coloco 1 sobre t, né? Que é a mesma coisa, né? Porque aqui eu multiplico o numerador vezes o numerador, denominador vezes o denominador, dá a mesma coisa. Só que 1 sobre t, o que é? Frequência. Porque se a frequência é o inverso do período, se eu passo o t multiplicando e o f dividindo, o período também é o inverso da frequência. Um é o inverso do outro. Então, eu sei que 1 sobre t é a frequência. Ou seja, um outro jeito de calcular a velocidade é 2πr vezes f. Olha que interessante, né? Então, para que serve isso, né? Olha, muitas vezes eu só tenho o raio e o período. Eu não tenho outra informação. Eu consigo calcular a velocidade. Ou eu tenho o raio e a frequência, eu consigo calcular a velocidade. Alessandra e Gervásio, tudo bem até aí? Oi? Ah, tá bom. A Alessandra quer perguntar alguma coisa? Tá bom. Agora, existe uma outra velocidade chamada de velocidade angular, né? A velocidade angular a gente representa pela letra ômega, tá? Parece um W aqui, mas é uma letra do alfabeto grego, é ômega. E aí, olha que interessante, né? Então, a gente tem lá um movimento, a gente tem lá a mesma bola de futebol, lambuzada de mel, né? Pensar na mesma situação ocorrendo, né? A nossa formiguinha saiu do ponto A, foi até o ponto B, né? Em cima da bola, ela andou uma distância, mas a distância do ponto A até o ponto B corresponde a um ângulo, né? Que eu vou chamar de delta φ ou delta θ. Eu prefiro vou usar a linguagem lá, delta θ. Então, quem que é a velocidade angular? Ó, é o delta θ sobre delta t. Então, imagina aqui que ela percorreu 30 graus em 2 segundos. Então, eu estou vendo como é que o ângulo varia com o tempo. Por isso que é velocidade angular, né? Só que, de novo, professora, pode estar em graus? Não, tem que estar em radianos. Então, eu tenho que ver esse delta θ aqui, se é π sobre 2, π sobre 3, quanto é esse ângulo que ela andou e dividir pelo tempo. Aí fica muito difícil calcular 30 graus, 20 graus. Então, eu penso na circunferência inteira, porque se o movimento é uniforme, se ela andar o dobro do ângulo, ela gasta o dobro do tempo, né? E aí fica uma equação muito mais simples, né? Porque para a volta inteira, eu não tenho 360 graus, o ângulo aqui não é. Mas 360 graus é 2π radianos. E o tempo da volta inteira, o que é? Período. Olha como é fácil. Então, para calcular a velocidade angular, eu só preciso do quê? Do período. Porque ômega é o ângulo inteiro, que é 2π dividido por t. Ou
é a mesma coisa que 2π, 1 sobre t vezes a frequência. Então, conhecendo a frequência, eu conheço a velocidade angular, não preciso de nenhuma outra informação. Ou conhecendo o período, eu também conheço a velocidade angular. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, é só pensar que a velocidade linear você pensa na distância e a velocidade angular você pensa na variação de ângulo, né? E sempre para uma volta inteira fica fácil, porque a volta inteira você sabe calcular o tempo é o período. Então, começa a ficar mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, vamos lá que a gente vai fazer o exemplo 2, exemplo 3, a gente já vai começar. Então, ó, se eu quero calcular a velocidade linear, eu posso usar ΔS sobre ΔT. Ou eu posso usar numa volta inteira, ele anda 2πr e o tempo que ele gasta é o período. Ou eu posso falar que é 2πr vezes a frequência. Qualquer uma dessas três, né? Se eu quero calcular a velocidade angular, isso é delta θ, porque eu estou olhando o ângulo, não é mais distância, sobre a variação de tempo. Só que numa volta inteira, o ângulo é 2π radianos e o tempo é o período. Do mesmo jeito, 1 sobre t eu posso trocar por quem? Por f. Né? De 2π radiano para 2π. Então, é que aqui eu não estou colocando a unidade, né? Aqui eu não coloquei metro por segundo e aqui eu também não coloquei radiano por segundo. Então, eu só não coloquei a unidade, porque radiano é unidade. Tá bom? Só isso. Tudo bem até aqui? Consegue perceber que essas duas equações são muito parecidas? O que tem numa que não tem na outra? Aqui tem 2π RF, aqui tem 2πf. O que tem numa que não tem na outra? Vou pegar o grau. Só que tem um dado que tem uma, aqui tem raio e aqui não tem raio. Tudo bem? Tudo bem, Gervásio? Qual é a diferença de 2πr e Não. 2π? Ah, tá. Isso aqui é 2π raio. E isso aqui é 2π a unidade que é radiano, que eu não coloquei. Tá bom? Então, eu não tinha entendido a sua pergunta. Radiano. Não, radiano eu vou simbolizar assim, rad. É raio, tá bom? Tá bom. Então, quando eu comparo a expressão de cima com a expressão de baixo, será que eu posso falar que V é igual? Ó, eu vou escrever assim, ó, 2πf vezes R. Posso? Posso escrever assim? Eu acho. Se eu faço assim, 3 vezes 2 e 2 vezes 3, é diferente? Então, R vezes F é igual a F vezes R? É, né? Só que 2πf, isso aqui é o quê? Ômega. Então, olha que interessante, ó. A velocidade linear é a angular vezes o raio. Então, toda vez que você tem uma velocidade, ou a linear ou a angular, se você tiver o raio, você acha outra. Então, se você tem a angular e multiplica pelo raio, você tem a velocidade linear. Tudo bem? Então, beleza. Então, vamos para o exemplo aqui, que é o exemplo 2. Vamos ver se a gente consegue fazer o 2 agora, né? Então, vamos lá. Questão 2. Considere um modelo atômico em que o elétron descreve em torno do núcleo um movimento circular uniforme, com velocidade de módulo igual 2 vezes 10 a sexta metro por segundo.
Então, essa aqui é a velocidade linear, né? Metro por segundo. Então, 2 vezes 10 à sexta metro por segundo. E raio de órbita igual a 5 vezes 10 a menos 11 metros. Então, o raio é 5 vezes 10 elevado a menos 11 metros. Determine o módulo da velocidade angular do elétron. Poxa, olha que fácil. Eu sei que V é igual a ômega vezes R, né? A velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Puxa, ele deu a linear, ele deu o raio, ele deu o V e R, dá para achar ômega? Dá. Está multiplicando, vai passar o quê? Dividido. Então, eu sei que V dividido por R, isso aqui é igual a ômega, tá? Então, a nossa velocidade angular aqui é V, que é 2 vezes 10 à sexta, dividido pelo raio, que é 5 vezes 10 a menos 11. Né? 2 dividido por 5 dá 0,4. 10 a menos 11 sobe para cima 10 a mais 11. Mais 11 com mais 6, isso aqui dá mais 17. Tudo bem? Foi muito rápida? Ah, tá. Em notação científica fica 4 vezes 10 elevado a mais 16, né? Tudo bem? Minha conta não bateu. Não, quanto deu? Olha, você dividiu 5 por 2 e é 2 por 5. Você dividiu 2 por 5? Foi. E deu quanto? 2. Já sei. Aonde? Ah, tá bom. Tá. Então, a unidade aqui vai ser radianos por segundo. Então, legal. Então, nós acabamos de achar, ó, a velocidade angular, tá bom? Depois ele pede, ó, qual o período orbital do elétron? E adote que o π é igual a 3. Então, aquele que é o período, né? Bom, eu tenho V, eu tenho R, eu tenho ômega. E eu quero o período, né? Vocês lembram lá que o ômega, a volta inteira, em ângulo, é 2π, a unidade é radianos. E o tempo para dar a volta inteira, o que que é? Período. Poxa, eu tenho ômega e eu quero o período. Dá para achar. Passo o o t multiplicando e o ômega dividindo. Então, quem que é o período? É 2π dividido por ômega, né? Então, fica 2 vezes 3, ele falou para considerar que o π vale 3, dividido por ômega, que é 4 vezes 10 a mais 16, tá? Então, esse período vai ficar, ó, 2 vezes 3, 6, 6 quartos, 10 a mais 16, passa para cima 10 a menos 16. 6 dividido por 4, se eu dividir por 2 em cima e por 2 embaixo, dá 3 meios. 3 meios é 1,5, né? Então, 1,5 vezes 10 elevado a menos 16 segundos. Esse é o período daquele elétron, né? Tudo bem? Fez na calculadora, Gervásio? Vai ver se tá certo. Tá, pode falar. Aqui deu 0,4 vezes 10 a 17. Daí 0,4 é 4 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 1 com 10 a mais 17 deu 10 a mais 16. Deu? Aham. É porque, ó, como é que eu penso? Ó, se fosse 20 dividido por 5, daria 4, né?
Então, 2 dividido por 5 dá 0,4, né? 10 a menos 11 passa para cima positivo, 10 a mais 11, 6 com 11 dá 17. Tudo bem? Tudo bem. Pronto, então tá certinho, ó. E aí, ele vai pedir nesse exemplo um item que eu vou falar agora, né? Ele quer o módulo da aceleração do elétron, né? Eu falo, nossa, professora, mas se ele tem um movimento circular uniforme, como é que ele tem a aceleração? Né? O movimento aqui é uniforme. Como é que o movimento uniforme tem a aceleração? Todo movimento circular tem uma aceleração que não altera o valor da velocidade, altera a direção da velocidade. Então, só para a gente entender um pouquinho, né? Imagine que eu pegue aqui uma cordinha, né? Pego uma massa e começo a girar essa corda, né? Então, essa corda vai girando, a massinha vai descrevendo um movimento circular, né? Ela está girando. Imagina que esse movimento é um movimento circular uniforme. Se olha aqui em cima, a velocidade dela é, vamos supor, 7 metros por segundo. Você olha aqui, a velocidade dela é 7 metros por segundo. Você olha aqui embaixo, a velocidade é 7 metros por segundo. Você olha aqui, a velocidade é 7 metros por segundo. Fala, professora, não tem aceleração. A aceleração é aquilo que faz a velocidade mudar. Só que agora eu não quero só velocidade escalar, eu quero olhar a velocidade vetorial. Então, se eu estou girando nesse sentido aqui, que é o sentido horário, como é que é o vetor velocidade aqui em cima, né? Então, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. O que é tangenciar a trajetória? É tocar a trajetória em um único ponto. Então, olha, o meu vetor velocidade, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Ele vai tocar a circunferência só naquele ponto, ó. Esse é o vetor velocidade, ele é horizontal para a direita. Quando eu olho o vetor velocidade aqui, ele só pode tocar a circunferência em um ponto, ó. Então, ele é vertical para baixo. Quando eu olho o vetor velocidade aqui, ó, ele tangencia tocando a circunferência em um ponto só. Então, ele é horizontal para a esquerda. Quando eu olho o vetor velocidade aqui, ele é vertical para cima. Então, esse 7 aqui de cima não é igual a esse 7 aqui de baixo, porque mudou a direção e o sentido. E a aceleração que altera a direção e o sentido é chamada de aceleração centrípeta. Centrípeta significa que ela é voltada para o centro. Então, como é que eu desenho a aceleração em cada ponto, né? É a aceleração que está apontando para o centro da trajetória. Ela sempre vai formar 90 graus com o vetor velocidade. Então, aqui, se o vetor velocidade está apontando para baixo, a aceleração centrípeta vai estar aqui apontando para o centro da trajetória. Essa é a ACP, que forma 90 graus, né? Tem um vídeo muito bom que eu passei para que vocês vejam, né? Vale a pena. Tem 2 vídeos muito legais. O vídeo do copo girando, e o vídeo que tem uma simulação. Ele está explicando da força centrípeta, né? Então, muito importante, movimento circular uniforme. A aceleração, ela altera o valor da velocidade? Não. Ela altera a direção da velocidade, né? E essa aceleração que altera a direção da velocidade é chamada aceleração centrípeta. Ela sempre vai estar apontando para o centro da trajetória, formando 90 graus com o vetor velocidade. E como é que eu calculo a aceleração centrípeta, né? É a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Essa é uma equação importante, né? ACP pelo raio. Como a gente tem a velocidade, a gente tem o raio, a gente só calcula, tá? A velocidade, o problema falou que é 2 vezes 10 a sexta, e o raio era 5 vezes 10 a menos 11, né? Então, como é que fica aqui, ó? A aceleração centrípeta, se é v ao quadrado sobre o raio. A velocidade aqui, ó, é 2 vezes 10 a sexta ao quadrado,
dividido pelo raio, que é 5 vezes 10 a menos 11, né? E ó, a aceleração centrípeta é igual 2 vezes 10 a sexta ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. 10 a sexta vezes 10 a sexta dá 10 elevado a 12, né? Eu repito a base e somos expoentes. Tudo isso aqui dividido por 5 vezes 10 a menos. Ó, 5 dividido por 4. Se fosse 40 dividido por 5, daria 8, né? Então, 4 dividido por 5 dá 0,8. 10 a 12 dividido por 10 a menos 11, 10 a menos 11 sobe como 10 a mais 11, isso aqui dá 10 elevado a 23. Nossa, é uma aceleração alta, né? Ou, se eu preferir, 0,8 é 8 vezes 10 a menos 1, né? 10 a menos 1 com 10 a 23 dá 10 a 22. Então, essa aceleração centrípeta é 8 vezes 10 a 22, 8 vezes 10 a 22 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Achamos a aceleração centrípeta do objeto. Tá bom? Complicado, Gervásio? Não, complicado. Tá. Quanto deu? Quanto deu? Fala para mim, por favor. Vou falar aqui, só tinha uma dúvida também. Tá. A 12 dividido por 5 vezes 10 a menos 11. Tá. Eu vou conservar. Não. Olha, na divisão, vou fazer aqui para você, ó. Se você tem assim, ó, 10 a oitava dividido por 10 a sexta. Se repete a base, é o expoente de cima menos o de baixo. Então, aqui fica 8 menos 6. Isso aqui dá 10 ao quadrado. Agora aqui, ó. Se aqui você tem 10 a menos 6. Então, fica 10 a oitava menos 6. Tudo bem? Isso, então 8 mais 6 dá 10 a 14. Bom? Tá ótimo. Tá bom. Então, estamos caminhando, né, Gervásio? Devagarzinho. Tá. Tá bom. Então, ó, aqui nós vamos agora para o exemplo 3, né? Olha, o que ele fala? Admita que o Sol descreve em torno do centro da nossa galáxia uma órbita circular com movimento uniforme. Então, o Sol aqui está descrevendo um movimento circular uniforme. O raio dessa órbita é 3 vezes 10 a 20 metros. Legal. Então, o Sol descreve em torno do centro da nossa galáxia um movimento circular uniforme, cujo raio é 3 vezes 10 a 20 metros. E o módulo da velocidade de translação é de 3 vezes 10 a quinta metro vezes segundo a menos 1. Segundo a menos 1 é a mesma coisa que por segundo, né? Então, a velocidade de translação V é 3 vezes 10 elevado à quinta metro por segundo. Admitindo que π é aproximadamente 3 e a duração do ano terrestre é 3 vezes 10 a sétima segundos. Olha, a duração do ano não é o tempo que a Terra leva para dar a volta em torno do Sol, né? Então, a gente sabe que a duração do ano terrestre, o T, é igual a 3 vezes 10 a 7 segundos. Calcule o módulo da aceleração associada ao movimento orbital do Sol. Bom, como ele falou que o Sol descreve um movimento circular uniforme, a única aceleração que o Sol tem é a aceleração centrípeta. Como é que se calcula a aceleração centrípeta? É a velocidade do Sol ao quadrado sobre o raio. E esses dados ele deu. Ele deu a velocidade com que o Sol
girando, né, em torno do centro da galáxia e deu o raio desse movimento. Então não tem segredo, né? V ao quadrado fica 3 vezes 10 à quinta ao quadrado, dividido pelo raio. Ai, desculpa. Não, tá certo. O raio é 3 vezes 10 elevado a 20, né? Então, isso fica aqui, ó. A aceleração centrípeta é igual. Aqui eu vou ter 3 ao quadrado, 9. 10 à quinta elevado ao quadrado. Quanto é que é 10 à quinta ao quadrado, Gervásio? É 10 a 25 ou é 10 a décima? Quanto é 10 à quinta elevado ao quadrado? Isso. Então, aqui fica 3 ao quadrado, 9. 10 à quinta elevado ao quadrado, 10 à décima, né? Tudo isso aqui eu vou ter dividido por 3 vezes 10 elevado a 20, né? É uma conta fácil, ó. 9 dividido por 3 dá 3, né? 10 a mais 20 passa para cima 10 a menos 20. Então, aqui vai ficar 10 com menos 20 dá 10 a menos 10. Tudo bem? Metro por segundo ao quadrado. E aí ele pede, né? Olha, ele quer o período de translação associado ao movimento orbital do Sol expresso em anos terrestres. Eita lasqueira, né? Então vamos lá. Bom, eu sei que a velocidade do Sol é 3 vezes 10 a quinta metros por segundo, né? E essa velocidade é 2πr sobre t, né? Então eu consigo encontrar o t, porque eu tenho v e tenho r, né? Quem que é o t, né? O t passa multiplicando e a velocidade dividindo, o t vai ser igual a 2πr dividido por v, né? Isso aqui vai ser igual a 2, o π eu vou trocar por 3, o raio é 3 vezes 10 a 20, e a velocidade é 3 vezes 10 a quinta. Então, só troquei o raio e a velocidade pelos valores que eu tinha já anotado no problema, né? O raio é 3 vezes 10 a 20, a velocidade é 3 vezes 10 a quinta. Então, quanto dá esse período, né? Ó, o 3 que está multiplicando corta com 3 que está dividindo, isso fica 2 vezes 3, 6, né? Aqui eu tenho 10 a 20 dividido por 10 a quinta. Então, fica 20 menos 5 dá 10 elevado a conta, ó. 10 elevado a 15 segundos. Mas ele não quer o período em segundos, ele quer em anos terrestres, né? Mas eu sei que esse 3 vezes 10 a sétima segundo é um ano da Terra, né? Ele falou que é o período da Terra, é o tempo que a Terra leva para dar a volta em torno do Sol. Posso usar uma regrinha de 3, né? Ó, eu sei o quê? Um ano terrestre, ó. Um ano terrestre, o tempo é igual a 3 vezes 10 a sétima segundos, né? Quantos anos terrestres equivale a 6 vezes 10 a 15 segundos? Que é o tempo que o Sol leva para dar a volta em torno da nossa galáxia, né? É uma regrinha de 3, né? Então, eu vou ter 3 vezes 10 a sétima vezes x, 3 vezes 10 a sétima x é igual a 1 vezes 6 vezes 10 a 15, dá 6 vezes 10 a 15, né? 3 vezes 10 a sétima está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 6 vezes 10 a 15, dividido por 3 vezes 10 a sétima. Bom, quanto dá esse x? Ó, 6 dividido por 3 dá 3. 15 menos 7 dá quanto, né? Então, 3 vezes 10 oitava anos terrestres. Nossa, é muito, né? Você percebe? Então, o tempo que o Sol leva para dar a volta em torno da galáxia, imagina o 3 aqui com 8 zeros. São muitos anos terrestres, né? Tudo bem?
muito difícil? Tá mesmo. É. Oi? Pois não. Ai, desculpa. Você tá certa. 6 dividido por 3 é 2. Muito obrigada. Pode falar. Um ano tem a sétima, né? É. Segundos. Sim. 10 vezes 10 dá 8. Então, Chega a ser um não. máximo, chega a ser um Então, ano. ó, olha, um ano terrestre tem 3 vezes 10 a sétima segundos, né? Isso, ó, isso aqui, esse tempo que a gente calculou 6 vezes 10 a 15 segundos, equivale a quantos anos terrestres? Lembra da regrinha de 3? Um ano terrestre é 3 vezes 10 a sétima segundos. Quantos anos terrestres equivale a esse tempo que o Sol gastou? 6 vezes 10 a 15. Agora entendi. Então, ó, é 2 vezes 10 a oitava anos terrestres. Entendi. É muito mais que um ano. Que 2, que 10, que 20, que 20 mil. Tá bom? Tudo bem? Bom, a gente consegue, ó, a gente fez 1, 2, 3, né? Tá, eu acho que acoplamento de polias é melhor eu falar depois, né? Tem os 4, 5 e 6. Deixa eu ver. Tá. Eu acho que na sequência é melhor eu primeiro fazer os 6, né? E deixo ou vocês querem que eu fale de acoplamento de polias? O que vocês preferem agora? Tentar pegar um pouquinho do pessoal que não vem na próxima aula. Dá uma paradinha agora ou eu faço mais um? Para agora? Eu devia dar uma paradinha agora, porque a frequência é bem baixa. Tá bom, tá bom. Acontecido com o pessoal. Não Pra tem cá, problema. fora, tava chovendo forte, né? Ah, é? Tá, Não sei, mas isso não mora. Aqui em Calmon deu uma chuvinha forte. tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, olha, essa atividade que eu deixei é para ser entregue na terça da semana que vem, né? Tá bom? Então na segunda dá para tirar mais dúvida para entregar na terça, tá bom? Pode ser assim? Tá bom, tá ótimo. Então eu vou deixar isso que nós gravamos, eu já vou compartilhar lá no Moodle, tá bom? Daí quem não veio pode pelo menos ver 1, 2, 3, tá? Boa noite. Para vocês também. Bom descanso, gente.